O que os homens das cavernas realmente faziam o dia todo. A imagem popular do homem das cavernas, um ser hirsuto e primitivo vivendo em cavernas, caçando mamutes com tacapes rudimentares, é uma das representações mais distorcidas e simplificadas da história humana. Esta visão, perpetuada por décadas de filmes, desenhos animados e cultura popular, está muito distante da realidade complexa e fascinante da vida dos nossos ancestrais paleolíticos. A verdade sobre como os primeiros humanos passavam seus dias revela uma sociedade sofisticada, adaptável e surpreendentemente organizada, que desenvolveu tecnologias avançadas, sistemas sociais complexos e uma relação íntima com o ambiente natural. Primeiramente, é crucial compreender que nossos ancestrais não viviam exclusivamente em cavernas. Durante o Paleolítico, que se estendeu de aproximadamente 2,5 milhões a 10 mil anos atrás, os grupos humanos habitaram uma impressionante variedade de ambientes. Desde as vastas planícies geladas da Europa, durante as eras glaciais até as savanas africanas, passando pelas florestas temperadas e regiões costeiras, cada ambiente exigia adaptações específicas e estratégias de sobrevivência particulares. As cavernas, quando utilizadas, serviam principalmente como abrigos temporários durante condições climáticas adversas ou como locais de refúgio estratégico. A maioria dos grupos paleolíticos era nômade ou seminômade, construindo abrigos temporários feitos de materiais orgânicos como peles, ossos, madeira e pedras. Estes abrigos variavam desde simples quebra-ventos até estruturas elaboradas, algumas das quais deixaram evidências arqueológicas impressionantes, como as habitações feitas de ossos de mamute encontradas na Ucrânia. O dia de um grupo paleolítico começava com o nascer do sol, não por escolha, mas por necessidade. Sem iluminação artificial, os ritmos circadianos naturais ditavam completamente o horário de atividades. As primeiras horas da manhã eram dedicadas a avaliar a situação do grupo, verificar se todos estavam seguros, examinar os arredores em busca de sinais de predadores ou outros grupos humanos, e planejar as atividades do dia. O fogo, se mantido aceso durante a noite, era cuidadosamente alimentado e avivado. Esta tarefa não era trivial, manter o fogo era uma responsabilidade coletiva crucial, pois reacendê-lo poderia ser um processo demorado e laborioso. O controle do fogo representava uma das maiores conquistas tecnológicas da humanidade primitiva, proporcionando calor, proteção contra predadores, capacidade de cozinhar alimentos e uma fonte de luz para atividades noturnas limitadas. A primeira refeição do dia frequentemente consistia em sobras da caça ou coleta do dia anterior, complementada por qualquer alimento que pudesse ser encontrado nas proximidades imediatas do acampamento. Este momento também servia para avaliar os recursos alimentares disponíveis e decidir as prioridades do dia. Seria necessário caçar, coletar ou mover o acampamento para uma área com mais recursos. Contrariamente à imagem popular que enfatiza a caça, a coleta de alimentos vegetais constituía a base da subsistência para a maioria dos grupos paleolíticos. Este conhecimento não era simples. Representava um sistema complexo de informações transmitidas através de gerações sobre centenas de espécies de plantas, suas propriedades nutritivas, medicinais e tóxicas, épocas de colheita, métodos de preparação e conservação. As mulheres, tradicionalmente associadas à coleta, possuíam um conhecimento enciclopédico sobre o mundo vegetal. Elas sabiam identificar plantas comestíveis em diferentes estágios de crescimento, conheciam técnicas para neutralizar toxinas naturais através de processamento adequado e desenvolveram métodos para maximizar o valor nutricional dos alimentos coletados. Raízes, tubérculos, frutas, nozes, sementes, folhas jovens, cascas de árvores e até mesmo insetos faziam parte do repertório alimentar. O processo de coleta exigia planejamento estratégico. Diferentes plantas amadureciam em épocas distintas do ano, e os grupos precisavam mapear mentalmente vastas áreas territoriais,
lembrando-se da localização de recursos específicos e planejando rotas de deslocamento que maximizassem a eficiência da coleta. Este conhecimento geográfico era impressionante em sua precisão e abrangência. Além dos alimentos, a coleta incluía materiais para ferramentas, medicamentos e outros produtos essenciais. Diferentes tipos de pedra para a fabricação de ferramentas, plantas com propriedades medicinais, materiais para cordas e tecidos, pigmentos para pintura corporal e cave arte, e componentes para adesivos e impermeabilizantes eram cuidadosamente selecionados e coletados. A fabricação de ferramentas de pedra representava uma das atividades mais importantes e tecnicamente sofisticadas do cotidiano paleolítico. Longe de ser um processo simples de quebrar pedras aleatoriamente, a tecnologia lítica exigia conhecimento profundo sobre propriedades dos materiais, física aplicada e técnicas de precisão que levavam anos para dominar. Os artesãos paleolíticos eram verdadeiros engenheiros de materiais. Eles compreendiam as propriedades de diferentes tipos de pedra sílex, obsidiana, quartzito, basalto, e sabiam exatamente qual material era adequado para cada tipo de ferramenta. A seleção da matéria-prima envolvia considerar fatores como dureza, capacidade de manter um gume afiado, facilidade de modelagem e disponibilidade local. O processo de fabricação de uma ferramenta começava com a seleção cuidadosa de um núcleo de pedra apropriado. Através de técnicas de percussão controlada, utilizando martelos de pedra, osso ou madeira, o artesão removeria lascas de forma sistemática, cada golpe planejado para produzir uma forma específica. As técnicas mais avançadas, como a fabricação de pontas de lança bifaciais ou lâminas prismáticas, exigiam centenas de golpes precisos, cada um executado no ângulo e força exatos. Durante este processo, que poderia levar horas ou mesmo dias para uma única ferramenta complexa, o artesão estava simultaneamente ensinando as técnicas para os membros mais jovens do grupo. A transmissão do conhecimento tecnológico era uma atividade social importante, criando laços entre gerações e garantindo a continuidade das tradições técnicas. A caça paleolítica era uma atividade profundamente social, que exigia planejamento, cooperação e conhecimento detalhado sobre o comportamento animal. Longe da imagem de caçadores solitários perseguindo mamutes com tacapes, a realidade envolvia estratégias sofisticadas adaptadas a diferentes tipos de presas e ambientes. Para animais pequenos como coelhos, aves e peixes, eram utilizadas armadilhas, redes e técnicas de pesca desenvolvidas especificamente para cada espécie. Estas técnicas frequentemente envolviam conhecimento detalhado sobre padrões de comportamento animal, rotas migratórias e hábitats preferidos. Armadilhas eram construídas com materiais naturais e posicionadas estrategicamente para maximizar as chances de sucesso. A caça de animais de médio porte, como cervos e antílopes, envolvia frequentemente caçadas em grupo utilizando técnicas de cerco e direcionamento. Os caçadores coordenavam seus movimentos para dirigir os animais em direção a locais onde poderiam ser mais facilmente capturados, ravinas, pântanos, ou áreas onde outros membros do grupo aguardavam emboscada. Para megafauna como mamutes, rinocerontes lanudos e bisões gigantes, as estratégias eram ainda mais elaboradas. Estas caçadas envolviam múltiplos grupos cooperando, planejamento extensivo e o uso de características topográficas naturais. Evidências arqueológicas sugerem que os caçadores paleolíticos utilizavam precipícios, armadilhas naturais e até mesmo fogo controlado para dirigir grandes rebanhos para locais onde poderiam ser abatidos em massa. Após a caça bem-sucedida ou coleta abundante, começava o processo complexo de preparação e preservação de alimentos. Os grupos paleolíticos desenvolveram técnicas sofisticadas de processamento que maximizavam o valor nutricional dos alimentos e permitiam seu armazenamento por períodos prolongados. O cozimento não era apenas uma questão de colocar carne no fogo. Diferentes partes dos animais exigiam técnicas específicas de preparação. Carnes magras eram frequentemente cozidas rapidamente em fogo alto para preservar a umidade, enquanto cortes mais duros eram submetidos a cozimento lento em poços de terra aquecidos por pedras quentes. Esta técnica,
conhecida como cozimento em poço de terra, permitia um controle preciso da temperatura e resultava em alimentos extremamente macios e saborosos. A preservação de alimentos era uma ciência em si mesma. Técnicas de secagem ao sol e ao vento eram combinadas com defumação para criar carnes preservadas que poderiam durar meses. O pemmican, uma mistura de carne seca, gordura e às vezes frutas secas, representava uma das primeiras marras energéticas da humanidade, fornecendo nutrição densa e portátil para viagens longas. O processamento de alimentos vegetais era igualmente sofisticado. Muitas plantas comestíveis contêm compostos tóxicos ou antinutricionais que precisam ser removidos através de técnicas específicas. Tubérculos eram frequentemente submetidos a ciclos de fervura e secagem para remover alcaloides tóxicos. Nozes e sementes eram processadas para extrair óleos nutritivos. Algumas plantas precisavam ser fermentadas para se tornarem seguras e nutritivas. O conhecimento médico dos grupos paleolíticos era surpreendentemente avançado, baseado em séculos de observação empírica e experimentação com plantas medicinais. Cada grupo mantinha um repertório extenso de tratamentos para diversas condições, desde ferimentos simples até doenças complexas. O tratamento de ferimentos envolvia limpeza cuidadosa com água, aplicação de plantas com propriedades antissépticas e bandagens feitas de materiais naturais. Certas plantas eram conhecidas por acelerar a cicatrização, enquanto outras tinham propriedades analgésicas para controle da dor. O uso de mel, quando disponível, como antisséptico natural era uma prática comum. Para doenças internas, os curandeiros paleolíticos utilizavam uma farmacopeia complexa de plantas medicinais. Chás e decocções eram preparados para tratar febres, problemas digestivos e infecções. Algumas plantas eram utilizadas como sedativos naturais, enquanto outras tinham propriedades estimulantes. O conhecimento sobre dosagens apropriadas era crucial, pois muitas plantas medicinais podem ser tóxicas em quantidades excessivas. A medicina paleolítica também incluía técnicas físicas como massagem, manipulação de articulações e até mesmo procedimentos cirúrgicos rudimentares. Evidências arqueológicas mostram casos de trepanação, abertura de buracos no crânio, que foram realizados com instrumentos de pedra e tiveram sucesso, como evidenciado pela cicatrização óssea. A estrutura social dos grupos paleolíticos era complexa e variada, adaptada às necessidades específicas de cada ambiente e cultura. A maioria dos grupos consistia em 20 a 50 indivíduos relacionados por parentesco, formando unidades sociais coesas que podiam funcionar eficientemente tanto em atividades cooperativas quanto em tomadas de decisão coletiva. A liderança nestes grupos raramente era autoritária no sentido moderno. Em vez disso, diferentes indivíduos assumiam papéis de liderança baseados em suas especialidades e experiência. Um caçador experiente poderia liderar uma expedição de caça, enquanto uma anciã com conhecimento extenso de plantas medicinais assumiria a liderança em questões de saúde. Esta flexibilidade na liderança permitia que os grupos respondessem efetivamente a diferentes desafios e oportunidades. O sistema de parentesco e alianças matrimoniais era fundamental para a sobrevivência dos grupos. Casamentos frequentemente serviam para estabelecer alianças entre grupos diferentes, facilitando o comércio, compartilhamento de recursos e cooperação em tempos de escassez. Estes laços sociais criavam redes de apoio mútuo, que se estendiam por vastas áreas geográficas. A resolução de conflitos dentro do grupo exigia diplomacia e negociação sofisticadas. Sem estruturas legais formais, os grupos dependiam de tradições orais, mediação de anciãos respeitados e, em casos extremos, ostracismo social para manter a ordem. A coesão social era essencial para a sobrevivência, tornando a manutenção de relacionamentos harmoniosos uma prioridade constante. Contrariamente à percepção de que os paleolíticos eram exclusivamente focados na sobrevivência básica, evidências abundantes mostram que eles dedicavam tempo significativo à expressão artística e atividades culturais. A arte paleolítica representa algumas das primeiras manifestações conhecidas da criatividade humana e revela mentes capazes de pensamento simbólico complexo. A pintura rupestre, encontrada em cavernas por todo o mundo,
representa apenas uma pequena fração da produção artística paleolítica. Estas pinturas, executadas com pigmentos minerais misturados com gordura animal ou saliva, demonstram observação detalhada da natureza e técnicas artísticas sofisticadas. Os artistas utilizavam os contornos naturais das paredes das cavernas para criar efeitos tridimensionais e desenvolveram técnicas de sombreamento e perspectiva. Além da pintura rupestre, os grupos paleolíticos produziam uma variedade impressionante de arte móvel. Esculturas em osso, marfim e pedra, incluindo as famosas menos paleolíticas, demonstram habilidades técnicas avançadas e conceitos estéticos desenvolvidos. Instrumentos musicais, incluindo flautas feitas de ossos de aves e tambores de pele animal, indicam que a música era uma parte importante da vida cultural. A produção artística não era uma atividade isolada, mas estava integrada na vida social do grupo. Sessões de pintura corporal preparavam indivíduos para caçadas importantes ou cerimônias sociais. A criação de objetos decorativos fortalecia laços sociais e servia como meio de transmissão de informações culturais importantes. A vida espiritual dos grupos paleolíticos era rica e complexa, permeando praticamente todos os aspectos da existência cotidiana. Embora não possamos conhecer exatamente suas crenças, evidências arqueológicas sugerem sistemas de crença sofisticados que incluíam veneração dos ancestrais, animismo e rituais elaborados relacionados à caça e coleta. Enterros paleolíticos revelam crenças em alguma forma de vida após a morte. Corpos eram frequentemente enterrados com ferramentas, ornamentos e alimentos, sugerindo preparação para uma jornada pós-morte. A disposição cuidadosa dos corpos e a inclusão de flores e outros materiais orgânicos evidenciados pela análise de pólen demonstram rituais funerários complexos e cuidado emocional pelos mortos. Rituais de caça eram provavelmente uma parte importante da vida espiritual. Muitas pinturas rupestres parecem representar cerimônias pré-caça, incluindo danças rituais e invocações espirituais. Estes rituais serviam múltiplas funções, fortaleciam a coesão do grupo, preparavam psicologicamente os caçadores para os desafios à frente e mantinham uma relação respeitosa com os animais que forneciam sustento. A figura do xamã ou curandeiro espiritual era central em muitos grupos paleolíticos. Estes indivíduos especializados combinavam conhecimento médico, liderança espiritual e, frequentemente, habilidades artísticas. Eles mediavam entre o mundo físico e espiritual, conduzindo cerimônias de cura, rituais de passagem e outras atividades religiosas importantes. Um dos aspectos mais surpreendentes da vida paleolítica era a extensão das redes de intercâmbio e comércio que conectavam grupos separados por centenas ou mesmo milhares de quilômetros. Evidências arqueológicas mostram que materiais como conchas marinhas, obsidiana de alta qualidade, âmbar e outros recursos especializados viajavam distâncias enormes através de redes de troca complexas. Este comércio não era simplesmente uma questão de escambo direto. As redes de intercâmbio paleolíticas envolviam relações sociais complexas, incluindo obrigações recíprocas, alianças matrimoniais e sistemas de crédito baseados em confiança mútua. Um grupo poderia fornecer sílex de alta qualidade para grupos distantes em troca de acesso a territórios de caça ou conhecimento especializado sobre técnicas específicas. O intercâmbio também incluía informação e tecnologia, novas técnicas de fabricação de ferramentas, conhecimento sobre recursos distantes, informações sobre condições climáticas e migração animal eram todos elementos valiosos nestas redes de troca. Esta disseminação de informação permitia que inovações se espalhassem rapidamente por vastas áreas, acelerando o desenvolvimento tecnológico e cultural. As viagens necessárias para manter estas redes de comércio eram empreendimentos significativos que exigiam planejamento cuidadoso, conhecimento geográfico detalhado e habilidades diplomáticas para negociar com grupos culturalmente diversos. Estes viajantes paleolíticos eram verdadeiros exploradores, mapeando mentalmente vastos territórios e estabelecendo as primeiras mosas comerciais da humanidade. A educação das crianças paleolíticas era um processo contínuo e integrado que começava desde o nascimento e continuava durante toda a vida.
Diferentemente dos sistemas educacionais modernos, a aprendizagem paleolítica era experiencial, contextual e profundamente social. As crianças pequenas aprendiam através da observação e imitação. Elas acompanhavam os adultos em suas atividades diárias, absorvendo conhecimento sobre identificação de plantas, comportamento animal, técnicas de fabricação de ferramentas e dinâmicas sociais. Este processo de aprendizagem era gradual e orgânico, permitindo que as crianças desenvolvessem habilidades de forma natural, através da prática repetida. A educação formal começava quando as crianças demonstravam interesse e capacidade para atividades específicas. Jovens com aptidão para a fabricação de ferramentas eram tomados sob a tutela de artesãos experientes, enquanto aqueles interessados em plantas medicinais aprendiam com os curandeiros do grupo. Esta especialização permitia o desenvolvimento de expertise profunda em áreas específicas. A transmissão de conhecimento não se limitava a habilidades práticas. Histórias orais, mitos e tradições culturais eram componentes essenciais da educação paleolítica. Estas narrativas não eram apenas entretenimento, elas codificavam informações importantes sobre geografia, comportamento animal, técnicas de sobrevivência e valores sociais. A memorização e recitação precisas destas tradições orais eram habilidades altamente valorizadas. A vida paleolítica era governada pelos ritmos sazonais de forma que é difícil para nós, modernos, compreender completamente. Os grupos desenvolveram estratégias sofisticadas para maximizar recursos em diferentes épocas do ano, frequentemente envolvendo migrações regulares que seguiam rotas estabelecidas ao longo de gerações. Durante o verão, quando recursos vegetais eram abundantes, os grupos frequentemente se dividiam em unidades menores para maximizar a eficiência da coleta. Famílias individuais ou pequenos grupos podiam explorar territórios específicos, coletando e processando grandes quantidades de alimentos sazonais. Este período também era ideal para atividades que exigiam condições climáticas favoráveis, como fabricação de ferramentas complexas e construção de abrigos mais permanentes. O outono era uma época de preparação intensa para o inverno. Grandes quantidades de alimentos eram processadas e preservadas, ferramentas eram reparadas e substituídas, e abrigos eram reforçados ou construídos. A caça se intensificava, pois animais estavam em sua condição física mais robusta após o verão de alimentação abundante. Este período exigia coordenação cuidadosa para garantir que o grupo estivesse adequadamente preparado para os meses difíceis à frente. O inverno apresentava os maiores desafios, especialmente em climas temperados e árticos. Os grupos frequentemente se reuniam em abrigos mais permanentes, dependendo de alimentos armazenados e caça limitada. Este período era frequentemente dedicado a atividades que podiam ser realizadas em espaços confinados, fabricação de ferramentas delicadas, produção artística, contação de histórias e atividades sociais, que fortaleciam a coesão do grupo durante os meses de confinamento. Os grupos paleolíticos desenvolveram práticas de gestão de recursos que eram surpreendentemente sustentáveis e sofisticadas. Eles compreendiam intuitivamente que a exploração excessiva de recursos poderia levar à escassez futura e desenvolveram estratégias para manter o equilíbrio ecológico em seus territórios. A caça seletiva era uma prática comum, focando em animais mais velhos ou doentes e evitando fêmeas grávidas ou com filhotes jovens. Esta prática não apenas garantia a sustentabilidade das populações animais, mas também resultava em carne de melhor qualidade. Os caçadores paleolíticos eram ecologistas práticos, compreendendo que sua sobrevivência a longo prazo dependia da saúde dos ecossistemas dos quais dependiam. A coleta de plantas seguia princípios similares. Coletores experientes sabiam exatamente quanto poderiam colher de cada planta sem prejudicar sua capacidade de regeneração. Técnicas como coleta rotacional, onde diferentes áreas eram exploradas em anos alternados, permitiam que as populações de plantas se recuperassem entre períodos de colheita intensiva. O manejo do fogo era outra ferramenta importante de gestão ecológica. Queimadas controladas eram utilizadas para manter pastagens abertas, promover o crescimento de plantas úteis e criar habitat favorável para animais de caça.
Esta prática exigia conhecimento detalhado sobre padrões de vento, umidade do solo e comportamento do fogo, bem como coordenação cuidadosa para evitar incêndios descontrolados. A vida paleolítica não era uma existência idílica em harmonia com a natureza, como às vezes é romantizada. Os grupos enfrentavam desafios constantes que exigiam adaptação, resistência e inovação contínuas. Mudanças climáticas, escassez de recursos, conflitos com outros grupos e desastres naturais eram ameaças constantes que moldavam todos os aspectos da vida cotidiana. As mudanças climáticas, incluindo as eras glaciais, forçavam adaptações dramáticas. Grupos que haviam prosperado em ambientes específicos precisavam desenvolver rapidamente novas estratégias de sobrevivência quando as condições ambientais mudavam. Isso poderia envolver migração para áreas completamente diferentes, desenvolvimento de novas tecnologias ou modificação fundamental de práticas de subsistência estabelecidas. A escassez de recursos era uma preocupação constante que influenciava todas as decisões do grupo. Estratégias de contingência eram desenvolvidas para lidar com falhas de safra, migração inesperada de animais de caça ou esgotamento de recursos críticos como água ou materiais para ferramentas. Estas estratégias frequentemente envolviam alianças com outros grupos, conhecimento de recursos alternativos e flexibilidade na dieta e estilo de vida. Os conflitos com outros grupos humanos apresentavam desafios complexos que exigiam diplomacia, estratégia militar e, às vezes, disposição para relocação rápida. A competição por recursos limitados poderia levar a tensões que precisavam ser cuidadosamente gerenciadas para evitar violência destrutiva. Sistemas complexos de territorialidade, direitos de acesso e resolução de disputas eram desenvolvidos para minimizar conflitos. Contrariamente à imagem de estagnação tecnológica, o período paleolítico foi marcado por inovação constante e desenvolvimento tecnológico progressivo. Cada geração construía sobre o conhecimento de seus predecessores, refinando técnicas existentes e desenvolvendo soluções para novos desafios. A evolução da tecnologia lítica durante o Paleolítico mostra uma progressão clara de ferramentas simples para implementos cada vez mais sofisticados. As primeiras ferramentas consistiam em seixos modificados com gumes simples. Ao longo de centenas de milhares de anos, estas evoluíram para machados de mão cuidadosamente moldados, pontas de lança especializadas e eventualmente lâminas prismáticas de precisão que rivalizavam com instrumentos cirúrgicos modernos em termos de agudeza. A inovação não se limitava às ferramentas de pedra. O desenvolvimento de técnicas de rafting, anexar lâminas de pedra a cabos de madeira, representou um avanço significativo que multiplicou a eficácia das ferramentas. A invenção do propulsor de lança aumentou dramaticamente o alcance e a força dos projéteis de caça. O desenvolvimento de agulhas de osso permitiu a criação de roupas ajustadas que tornaram possível a sobrevivência em climas árticos. A inovação paleolítica também incluía desenvolvimentos em técnicas de processamento de alimentos, métodos de preservação, estratégias de caça e técnicas de construção. Cada uma destas inovações representava uma resposta criativa a desafios específicos e contribuía para a capacidade crescente dos grupos humanos de explorar novos ambientes e recursos. O final do período paleolítico, há aproximadamente 10.000 anos, marcou uma das transições mais dramáticas na história humana. O desenvolvimento da agricultura e domesticação animal transformou fundamentalmente a forma como os humanos viviam, trabalhavam e se organizavam socialmente. Esta transição não ocorreu da noite para o dia. Durante milhares de anos, grupos paleolíticos tardios experimentaram com manejo intensivo de plantas selvagens, desenvolvendo gradualmente técnicas que eventualmente levariam à agricultura plena. Algumas plantas eram ativamente cultivadas em jardins selvagens, enquanto animais eram gradualmente domesticados através de gerações de seleção e manejo cuidadosos. As razões para esta transição são complexas e ainda debatidas pelos arqueólogos. Mudanças climáticas no final da última era glacial criaram oportunidades e desafios. O crescimento populacional
pode ter criado pressão para intensificar a produção de alimentos. Desenvolvimentos tecnológicos e sociais podem ter tornado possível sustentar populações maiores em áreas menores. A transição para o Neolítico representou tanto ganhos quanto perdas. Embora a agricultura permitisse populações maiores e desenvolvimento de civilizações complexas, também trouxe novos problemas, doenças, desigualdade social, guerra organizada e degradação ambiental. A vida paleolítica, apesar de seus desafios, representava um equilíbrio notável entre necessidades humanas e sustentabilidade ecológica. Longe da imagem simplificada do homem das cavernas primitivo, a evidência arqueológica revela que nossos ancestrais paleolíticos eram seres humanos inteiramente modernos em termos de inteligência, criatividade e sofisticação social. Eles desenvolveram tecnologias avançadas, sistemas sociais complexos, ricas tradições culturais e práticas sustentáveis de gestão de recursos, que lhes permitiram prosperar em uma variedade impressionante de ambientes por centenas de milhares de anos. O dia típico de um grupo paleolítico era cheio de atividades diversas e especializadas, desde a fabricação meticulosa de ferramentas até a coleta baseada em conhecimento botânico extenso, desde estratégias de caça cooperativas até expressão artística e práticas espirituais. Cada aspecto da vida era integrado em um sistema coeso que equilibrava necessidades individuais com bem-estar coletivo, sobrevivência imediata com sustentabilidade a longo prazo. Compreender a realidade da vida paleolítica nos ajuda a apreciar tanto a continuidade quanto a mudança na experiência humana. Embora nossa tecnologia e organização social tenham se transformado dramaticamente, os desafios fundamentais de cooperação, adaptação e sustentabilidade permanecem relevantes. Os sucessos e inovações de nossos ancestrais paleolíticos oferecem perspectivas valiosas sobre resiliência, criatividade e a capacidade humana de prosperar em face de desafios ambientais significativos. A história dos homens das cavernas é, em última análise, nossa própria história, a história de como nossa espécie desenvolveu as capacidades cognitivas, sociais e tecnológicas que nos definem como humanos modernos. É uma história não de primitivos lutando pela sobrevivência, mas de inovadores inteligentes criando as fundações da civilização humana.